Você sabe o que é um iceberg? Se você respondeu que é aquele bloco imenso de gelo que se desprende de uma calota polar, resposta certa. Se você disse que é um emaranhado de fatos e conspirações, resposta certa também. Claro, este último em sentido metafórico. Esse tipo de iceberg é aquele conglomerado de informações. Algumas delas na superfície, o que significa que está à vista de todos. Já na parte de baixo, estão todas aquelas teorias e conspirações a respeito de um tema, ou seja, aquilo que não é visto pela grande parte das pessoas. Pokémon também tem seu iceberg de teorias. Temos em nosso arquivo 5 icebergs diferentes, com teorias mais malucas do que outras. Desvendaremos todos os 5 separando em volumes, ou seja, cada iceberg será um volume dividido em no máximo 3 vídeos. Também falaremos em que camada estamos. A parte mais alta será chamada de camada 1, quanto mais fundo irmos, maior será a numeração. Vamos investigar então este iceberg e ver o quão fundo ele vai. Síndrome de Lavender Town. Esta síndrome está relacionada a uma música sinistra da cidade de Lavender, em Kanto, que supostamente foi responsável pelo suicídio de muitas crianças no Japão. Faremos um vídeo explicando melhor sobre o assunto no futuro. Jynx. Jynx é um Pokémon de tipo gelo e psíquico. Ele balança os quadris de maneira sedutora enquanto caminha. Pode fazer com que as pessoas dancem em uníssono com ele. Este Pokémon foi alvo de uma polêmica envolvendo seu design antigo. Ele possui cabelos loiros longos, lábios grandes e era desenhado com cor preta. Isso fez com que fosse considerado uma figura racista na época. Hoje é desenhado com a cor roxa. Gengar é a sombra de Clefable. Muitos fãs chegaram a essa conclusão por vários fatores. Gengar é conhecido como Pokémon Sombra, mas exatamente sombra de quem? Os formatos dos corpos desses dois Pokémons são idênticos, com uma grande diferença de Clefable ter o cabelo e o rabo enrolados, enquanto Gengar possui o cabelo espetado. Agora falando dos tipos, Clefable é do tipo normal e Gengar tipo fantasma, ou seja, um é imune aos ataques do outro. Seria como se você tentasse lutar contra sua própria sombra, não? Missinno. Missinno é um famoso glitch dos primeiros jogos da franquia que pode causar danos ao save do jogador. Falaremos sobre esse monstro em um único vídeo em breve. O Caminhão. Em Pokémon Red, Blue e Yellow, bem como seus remakes, um caminhão é visto no porto de Saint Anne, que parece servir para nada, exceto como parte do cenário, e foi programado no jogo como um ladrilho. Porém, os fãs começaram a especular que este caminhão teria algo especial e secreto, talvez um Pokémon diferente e raro embaixo dele, talvez um Mew. O caminhão não pode ser acessado sem Surf, que o jogador normalmente não teria ou não poderia utilizar antes da partida do Saint Anne. O Raticate do Blue morre. Em Pokémon Red, quando você encontra seu rival em Lavender Town, ele pergunta se você sabe ou não como é perder um de seus Pokémon. Neste ponto do jogo, ele não tem mais o Raticate que usava nas batalhas anteriores. Sua última batalha aconteceu a bordo do Saint Anne. O Raticate de Blue sofreu ferimentos graves na batalha, mas por causa da aglomeração e confusão no transatlântico de luxo, ele não conseguiu chegar ao centro Pokémon a tempo, e o Raticate faleceu. Muitos dizem que é verdade, para outros é apenas uma teoria. Muk de trás para frente. Muk, lido de trás para frente, é Cam. Se você substituir o K por um C, torna-se um termo vulgar para um certo tipo de fluido. Só é usado na América do Norte. Ninguém mais no mundo vê o C seguido por um U e M como ofensivo ou engraçado. Pokémon Shiny. Pokémon Shiny são variações raríssimas dos já conhecidos Pokémon,
que apresentam cores diferentes introduzidas na segunda geração de monstrinhos. São muito cobiçados pelos treinadores pela sua raridade, 1 em cada 8.192 encontros. Ditto é um clone de Mew? Muitos fãs alegam que Ditto, o Pokémon Geleca, é na verdade um clone falho de Mew, pelos seguintes fatos. Ambos possuem mesmo peso na Pokédex, 4 kg. Suas versões Shiny são do mesmo tom de azul. Ambos têm a capacidade de alterar sua forma para qualquer Pokémon existente. Ambos podem aprender qualquer movimento conhecido e, na mansão de Cinnabar, lugar de estudos de clonagem de Mew, é possível achar Dittos para capturar. Faz muito sentido. Articuno, Zapdos e Moltres. Não é novidade para quase ninguém que a nomenclatura desses 3 titãs faz menção aos nomes dos 3 primeiros numerais em espanhol: 1, 2 e 3. O coma de Ash. É uma teoria bem pesada que precisaria de um vídeo para explicar. Faremos em breve. Aguarde. Buried Alive. Buried Alive é um zumbi que por acaso também é um treinador Pokémon. Ele deveria ser o chefe da Torre Pokémon, mas foi, no entanto, substituído pelo fantasma de Marowak nos jogos futuros. Mew Ancestral. Mew Ancestral é um card Pokémon básico do tipo psíquico. Este cartão foi lançado como um cartão promocional no ano 2000. Foi distribuído com a compra de um ingresso para a exibição teatral de Power of One nos Estados Unidos e em outros países do mundo nos cinemas participantes, na primeira semana de lançamento. É uma carta bastante rara e valiosa. O cameo de Porygon no anime. Porygon é um Pokémon muito pouco conhecido por um fato perturbador. Sua única aparição importante no anime foi no episódio O Soldado Elétrico Porygon. Este episódio fez com que mais de 700 crianças no Japão fossem transferidas para hospitais de ambulância por causa de sintomas de epilepsia que relataram, devido a um efeito estroboscópico intermitente, presente em vários pontos do episódio, e portanto foi banido e nunca foi ao ar novamente em qualquer lugar do mundo. Desde então, Porygon e suas formas evoluídas, Porygon 2 e Porygon Z, nunca tiveram um papel principal no anime. Mewtwo no farol de Bill. No episódio Mistério do Farol, na porta do farol de Bill existem gravuras de vários Pokémon. Mas temos uma gravura de Mewtwo, o clone criado pela equipe Rocket. Como pode existir tal gravura se Mewtwo nem sequer existia? Sua primeira aparição foi no episódio onde Gary é derrotado por Mewtwo, mas nunca ninguém o viu sem armadura especial. Estranho, não? Exeggutor de Alola na primeira geração. Exeggutor é um Pokémon introduzido na primeira geração. Ele tem uma forma de Alola, com um longo pescoço que só foi introduzido na 7ª geração. Porém, na Booster Box japonesa da expansão Jungle de Pokémon Trading Card Game, a silhueta da forma de Alola de Exeggutor é vista. É muito curioso, já que essa expansão foi criada em 1997 e as formas de Alola em 2016. A Guerra de Kanto. Segundo fãs, houve uma guerra massiva em Kanto. Essa ideia recebeu muito apoio graças a muitos personagens do jogo, assim como você mesmo não tendo um pai e seu rival sendo um órfão. Claro que tudo isso era circunstancial, mas as coisas mudaram quando você desafiou o líder de ginásio de Vermilion City, o Tenente Surge, para uma batalha. No início, ele zomba de que você não viverá muito em combate, mas isso pode facilmente significar batalhas Pokémon. É a sua próxima linha que despertou a teoria da guerra Pokémon por completo e fez todas as outras peças se encaixarem. Eu te digo, garoto, Pokémons elétricos me salvaram durante a guerra. Eles paralisaram meus inimigos, o mesmo que vou fazer com você. Outra evidência é que não há muitos NPCs homens com idade militar no jogo. Pika-Blue. Pika-Blue é um Pokégod de Gold Silver. Meses antes de seu lançamento, Pika-Blue era considerado um Pokégod.
Havia até imagens de uma batalha com ele. Quando os jogos foram lançados, no entanto, o personagem Pika-Blue era na verdade Marill, Pokémon do tipo Água. Foguete de Moss Deep. O Centro Espacial de Moss Deep envia foguetes ao espaço com sucesso, embora os detalhes das missões espaciais sejam desconhecidos. Muitos cientistas trabalham aqui e se dedicam ao sucesso dos lançamentos de foguetes. O Centro Espacial contém muitas plantas de foguetes, máquinas e computadores, e tem 2 andares acessíveis. Ômega. Infelizmente não conseguimos achar nada a respeito. Todos os resultados apontam somente para o jogo Omega Ruby. Nada mais. Se você souber de algo além, deixe nos comentários. Darkrai matou uma criança. Ideia um tanto pesada essa. A Casa Estranha na região de Unova guarda uma história assombrosa. Então, a garota que desaparece na Ponte Maravilhosa não morreu em um acidente com ela brincando com Abra. Assim que você se aproxima do final da Casa Estranha, você tem um vislumbre da garota da ponte, clamando por sua mãe, pai e seu Pokémon. Então, você entra na sala final e encontra a Asa Lunar, na qual a garota revela que está protegendo. A descrição diz que a casa foi vítima de um estranho e triste acidente. Dizem que ela foi morta por um Darkrai. A Asa Lunar que você encontra está obviamente ligado ao Cresselia, que é o único Pokémon conhecido por neutralizar os efeitos das habilidades indutoras de pesadelo do Pokémon Darkrai. Agora, sabendo disso sobre Darkrai e julgando por quão obstinada esta garota está em proteger a Asa Lunar, bem como seu diálogo sobre estar em um sonho escuro sem fim, chamando por sua família, está implícito que ela foi vítima de Darkrai. E a Asa Lunar não foi trazida a ela a tempo, e, como tal, ela acabou morrendo durante o sono, ou seus pais podem ter tomado medidas extremas para acabar com sua miséria. Como a coisa com Abra também é mencionada, ela pode ter cometido suicídio. A pior parte, no entanto, a garota revela que a razão pela qual ela estava assombrando a Ponte Maravilhosa era para que ela pudesse chamar a atenção de Cresselia e devolver a Asa Lunar, porque ela sabia que não poderia mais ajudá-la. Ela também afirma que no sonho escuro, ela pode ouvir a voz de seu pai dizendo: "Esqueça a Asa Lunar." A voz não era realmente de seu pai, era Darkrai tentando prendê-la no sonho para sempre, até que ela morresse. Eu disse que era pesada. Ho-Oh fez de Ash um imortal. Há uma lenda de que se um humano receber uma pena arco-íris de Ho-Oh, este humano receberá a felicidade eterna. Qual seria a felicidade eterna de Ash? Uma vida eterna e feliz? Bem se nota que Ash nunca envelhece, e que todas as vezes que ele corre um seríssimo risco de vida, o destino dá uma volta por cima. No, you're not the one. Em XY há um prédio na cidade Lumiose com um elevador. Quando você sobe para o segundo andar, um fantasma aparece atrás de você. Então passa, dizendo: "Não, você não é o único." Algumas pessoas pensam que você pode encontrá-la novamente no quarto andar de um hotel, onde uma garota de cabelo roxo diz: "Não fale comigo. Se você falar, eu não vou ouvir o elevador." Quem você acha que ela está procurando? Kabutops e Genesect. Há uma teoria que diz que Genesect na verdade é um Kabutops, só que melhorado pela equipe Plasma. Essa ideia se sustenta por causa das entradas na Pokédex de Kabuto. Acredita-se que tenha habitado praias há 300 milhões de anos. É protegido por uma casca rígida. E de Genesect. Este Pokémon existiu 300 milhões de anos atrás. A equipe Plasma o alterou e colocou um canhão em suas costas. Isso significa que ambos viveram na mesma época. Kabuto provavelmente evoluiu para Kabutops nesse tempo também. Seus corpos são semelhantes. A ideia é que a equipe Plasma foi para Kanto, pegou um fóssil de Kabuto, trouxe-o de volta à vida, evoluiu-o, revestiu com uma armadura roxa e acoplou um canhão em suas costas. Living Dex. Living Dex é um termo de fã para um treinador que não só tem um Pokédex completo,
mas também tem um exemplar de todas as espécies de Pokémon disponíveis armazenadas em suas caixas de PC, geralmente na ordem da Pokédex Nacional. Isso segue a interpretação mais literal do slogan da série, Gotta Catch 'em All, ou seja, vamos pegar todos. Na série Pokémon Journeys, um dos protagonistas ao lado de Ash, Go, está planejando capturar uma espécie de cada Pokémon, ou seja, fazer uma Live Index. O corpo de Diglett. Você já se perguntou como é o corpo de um Diglett? Geralmente só vemos a cabeça. Nunca apareceu em lugar nenhum seu corpo inteiro. Mas um artista chamado Christopher Stoll publicou um livro chamado Pokéanatomia. É um livro não oficial que mostra a anatomia de todos os 151 primeiros Pokémon, contando com a participação de Missinno. O livro mostraria a verdadeira anatomia de Diglett. Elefantes indianos. Elefantes indianos são mencionados nas entradas de Raichu e Gastly na Pokédex. Suas cargas elétricas podem atingir até 100.000 volts. O contato descuidado pode fazer com que até mesmo um elefante indiano desmaie. Um ser que existe como um gás tênue, ele pode derrubar um elefante indiano envolvendo a presa em 2 segundos. Leo Burnett and 4 Kids Are the Devil. Em 2007, um fã postou um vídeo ao contrário da cena em que James foi ouvido resmungando enquanto apertava a boca de Victor Bell. Rodando normalmente, seu diálogo parece ser sem sentido. No entanto, quando a cena é reproduzida ao contrário, Jamie diz claramente: Leo Burnett e 4 Kids são o diabo. Leo Burnett. Alguns fãs especularam que Eric Stewart, o então dublador de Brock e James, pode ter deixado a mensagem oculta para zombar da ideia de Burnett, de comercialismo de animação, e ao mesmo tempo zombar da 4 Kids Entertainment por incomodar os fãs que estavam insatisfeitos com as edições internacionais quando a empresa era responsável pela dublagem do anime Pokémon. Em 2011, na MatsuriCon, um fã perguntou a Stewart sobre esta citação. Ele confirmou ser de fato intencional e alegou que era porque ele não estava mais sendo pago por seus comerciais curtos enquanto trabalhava para 4Kids. Misty adulta. Há mais de 20 anos, o trailer de Mewtwo Strikes Back foi lançado no Japão. O trailer apresenta um bom número de clipes que nunca foram mostrados no filme. Mas o clipe mais curioso era de uma mulher e uma menina. A mulher parecia quase exatamente como Misty, embora um pouco mais velha. Isso, é claro, fez com que todos presumissem que a mulher mais velha era na verdade Misty e que a menina era sua filha. É totalmente possível que os clipes fossem clipes genéricos para preencher um trailer e não tivessem intenção de aparecer no corte final. Mas os fãs ficaram pensando no mistério da filha de Misty por anos. Porém, os diretores Kunihiko Yuyama e Motonori Sakakibara vieram a público e disseram que a mulher não era uma Misty mais velha, somente uma mulher genérica. Balio. Balio e Pinister são os nomes dados a uma evolução Pokémon feita por um fã de Popplio, o Pokémon inicial de água dos jogos Pokémon Sun e Moon de 2016. Desde sua revelação no 4chan, em meados de 2016, como um suposto vazamento, ele ganhou um fandom irônico, e não irônico devido à sua aparência perturbadora. Glitch City. Glitch City é um termo generalizado usado por jogadores de jogos Pokémon para se referir a mapas bugados com uma bagunça de pixels. Pode ser acessada executando uma série de etapas na Safari Zone em Kanto. Especificamente, o jogador deve entrar em um Safari Game e, imediatamente após entrar, tentar sair da Safari Zone 2 vezes. Quando o atendente pergunta se o jogador quer sair mais cedo, o jogador deve responder não e reentrar na Safari Zone, ao invés de realmente sair. O jogo deve ser salvo e reiniciado. Quando o jogador tenta sair da Safari Zone novamente, o atendente pergunta se o jogador gostaria de entrar em um Safari Game, ao qual o jogador deve responder não e sair pela saída azul. Depois de dar 500 passos em qualquer local que não seja a Safari Zone, o toque de recolher da Safari Zone tocará, e o jogador será teleportado para o portão da Safari Zone. Ao sair do portão pela saída sul, o jogador entrará em Glitch City. Space World Demo.
A demo Pokémon Gold Silver Space World 97 é uma versão inicial dos jogos Pokémon Gold Silver, que foi mostrado no Nintendo Space World 97 de 21 a 23 de novembro de 1997. Na época, o jogo final foi estimado em cerca de 80% concluído, e foi definido para ser lançado para Game Boy original. No entanto, devido a vários atrasos, incluindo uma revisão completa do jogo, ele não seria lançado até o final de 1999. Durante os 2 anos após ter sido mostrado pela primeira vez no Nintendo Space World 97 até seu lançamento final em 21 de novembro de 99, o jogo mudou bastante desde o início da demonstração. Tal como acontece com jogos finais, a demo usou o Pokémon Blue japonês como base para o desenvolvimento. Até 2018, pouca informação era conhecida sobre essa demo, devido à maior parte do jogo ser bloqueado para jogadores. Apenas algumas fotos foram tiradas e a maioria das informações conhecidas vem de depoimentos de participantes. Em 26 de maio de 2018, no entanto, os arquivos ROM das demo Gold e Silver foram postados anonimamente online, incluindo versões com menus de depuração, permitindo que os jogadores explorassem dados bloqueados no Space World. Além do que deveria ser jogado, parece inacabado. Muitos Pokémon possuem estatísticas de base inacabadas e de espaço reservado. Scripts, NPCs e dados Warp estão amplamente ausentes. Dados de colisão estão faltando. Algumas áreas estão completamente ausentes. No entanto, uma grande quantidade de informações pode ser coletada do que está presente, incluindo muitos designs de Pokémon reprojetados ou descartados, mini-jogos de easter eggs e uma região completamente diferente. A troca Machamp-Golem. A teoria de troca Graveler-Machoke afirma que eles só poderiam evoluir trocando uns com os outros, ao contrário de Pokémon semelhantes que poderiam evoluir trocando com qualquer outro Pokémon no jogo. A razão para essa teoria são os designs do Pokémon em questão. Graveler é uma pedra com 4 braços, enquanto Machoke é um Pokémon humanoide com 2 braços. Quando eles evoluem, Golem perde 2 de seus braços, mas assume uma aparência mais humana, enquanto Machamp ganha 2 braços do nada. A ideia do splicing de DNA do Pokémon é referenciada no Pokémon Red e Blue, já que Biwa acidentalmente se fundiu com o Pokémon quando seu teletransportador apresentou defeito. A entrada Pokédex para Mewtwo também faz referência ao splicing de genes, pois foi criado mexendo com o DNA de Mew. É possível que os designs de Golem e Machamp venham de uma época em que alguns Pokémon trocavam atributos quando negociados, mas isso acabou sendo descartado. Relicanth é um mapa. Essa teoria foi criada levando em consideração os desenhos no corpo de Relicanth, que segundo fãs, é muito semelhante à localização na cidade de Pacific Log, da região de Hoenn, mas espelhada. Professor Oak Impostor. O impostor Professor Carvalho é um personagem vilão, disfarçado de Professor Carvalho. Ele apareceu pela primeira vez na carta TCG Impostor Professor Oak, e desde então fez aparições em outros cartões. Ele também aparece no anime e na série de mangás How I Became a Pokémon Card e Pokémon Adventures. Pokémon altera o cérebro. De acordo com um novo estudo publicado na revista Nature Human Behavior, os jogadores Pokémon têm uma área cerebral específica no córtex visual dedicada ao processamento de imagens Pokémon. Essa chamada região Pokémon não é um local físico totalmente novo, mas parece ser um novo uso para um pedaço específico de tecido cerebral. A experiência visual inicial é essencial para organizar o córtex visual, a área do cérebro que usamos para processar informações visuais. Portanto, para qualquer jovem mamífero, incluindo humanos, o cérebro é moldado por coisas que vimos. Embora a maior parte dessa organização aconteça durante a primeira infância, as mudanças no córtex visual podem ocorrer em menor grau na adolescência e na idade adulta. Pessoas que passaram muito tempo jogando Pokémon tiveram um conjunto muito particular de experiências visuais. No jogo Game Boy original, os Pokémons eram feitos de grandes pixels pretos, eram quase do mesmo tamanho, e o Game Boy sempre foi segurado aproximadamente à mesma distância dos olhos, o que significa que os personagens ocupam aproximadamente a mesma quantidade de espaço no campo de visão. O novo estudo, liderado por pesquisadores da Universidade de Stanford, mostra que essa experiência visual única na infância leva a um desenvolvimento cerebral único. Bulbapedo. Essa história pode ser um tanto pesada. Liam Pomfret é o administrador do site Bulbapedia, a enciclopédia Pokémon da internet.
Ele é acusado desse crime que não falarei o nome, junto a Archaic, o administrador principal do site. Um pessoal no 4chan alega que Bulbapedia já teve um fórum secreto de funcionários, onde usuários, incluindo menores de idade, postavam fotos impróprias, mas nada foi comprovado. Bird Type. O tipo Bird é um tipo descartado nos jogos da geração 1 e 2. É comumente especulado que ele foi substituído pelo tipo Voador, Flying. Ele é encontrado em 2 Pokémon Glitch nos jogos da geração 1. Ambos os Pokémon têm 2 tipos e fazem parte da mesma família de Pokémon Glitch, compartilhando o número 000 na Pokédex. Ou seja, Missinno. Lembra dele? Episódios 33 e 34 de Black White. Com os nomes originais Team Rocket vs Team Plasma Part 1 e 2, são 2 episódios da saga Best Wishes, do Japão, que foram banidos por causa do terremoto e tsunami de Tohoku e o desastre nuclear de Fukushima Daiichi. A TV Tóquio disse em 2011 que um dia iria ao ar, mas esta declaração nunca foi atualizada ou esclarecida, e acabou sendo removida no final de 2018. Porygon 3. Creio eu que era para ter sido o estágio evolutivo número 2 do Pokémon Porygon, mas os criadores resolveram mudar o nome para Porygon Z, talvez para simbolizar um arquivo corrompido. Pokémon Z. Muitos achavam que em meados de 2015 seria lançado o terceiro jogo da saga XY, que se chamaria Pokémon Z. Mas nada aconteceu. Parece que caiu no esquecimento. A Pokédex foi escrita por Rotom. As entradas da Pokédex do jogo são muitas vezes inconsistentes com os dados mostrados no jogo e no anime. Agora, tanto o anime quanto o jogo mostraram que Rotom pode controlar a Pokédex, e um em particular tentou vê-los todos. Dado sua natureza ingênua, não é surpreendente que ele escrevesse tais entradas na Pokédex. Camila. Camila é uma personagem que foi descoberta e escondida nos arquivos de Pokémon Masters. Ela foi definida para ser a segunda rival do personagem do jogador, mas ela nunca foi lançada, e seus arquivos foram eventualmente excluídos por razões desconhecidas. Pokémon são histórias para dormir. Na internet, você pode encontrar várias ficções feitas por fãs, que podem ser usadas como histórias para dormir, mas não consegui encontrar nada que comprovasse que esse era o verdadeiro motivo de Pokémon ser criado. Prenunciação de gerações futuras. Dizem que a Game Freak gosta de prenunciar nos jogos Pokémon sobre jogos que serão lançados no futuro. Um exemplo é em Red, onde Blue diz Bonjour para você no Centene. Depois, nos jogos X e Y, uma moça em um centro Pokémon diz a você que o neto do professor Carvalho fez um intercâmbio em Kalos e que ele pronuncia muito bem a palavra Bonjour. Muito curioso. Kyurem faz parte do trio criador do universo. Essa teoria é de um fã no Reddit. Todos nós sabemos que Arceus deu vida a Dialga, Palkia e Giratina para governar a criação. No entanto, acredito que pode haver um quarto membro do trio. Estou falando do dragão original, a forma que Kyurem, Reshiram e Zekrom assumiram uma vez. Vamos começar com as tipificações do Creation Trio. Dialga é dragão e aço, Palkia é dragão e água, e Giratina é dragão fantasma. Os tipos secundários representam sólido, líquido e gasoso, respectivamente. O quarto estado da matéria é o plasma, só que não há dragão representando isso, mas costumava haver. Os tipos Fire e Electric de Reshiram e Zekrom representam diferentes formas de plasma, certo? Adicione todo esse calor em um ser e você definitivamente obteria um ser que representa o plasma. Agora, digitar sozinho não seria suficiente para colocar este dragão com o trio da criação. Precisaria ter controle sobre algum aspecto fundamental da realidade, e eu acho que isso seria a energia. Energia é o porquê de tudo que acontece no universo. Você tem Reshiram e Zekrom, que representam a presença de energia, enquanto Kyurem representa a ausência. Claro, existem outros tipos de energia além do calor, mas não consigo pensar em um símbolo de energia mais adequado do que geradores que o tal trio tem em suas caudas. Talvez o dragão tivesse um modo inativo.
em que seu corpo fica congelado, e um modo ativo, em que o gelo se foi completamente e o plasma surge em todo ele. Outra coisa que pode apontar para ele ser um deus são os conceitos que eles são baseados. Zekrom representa Yin, Reshiram representa Yang, e Kyurem é o círculo em torno dos dois, Udi. Eles se tornam um só, e seu potencial se torna ilimitado. Na mitologia taoísta, Taiji é o Supremo Supremo, que é o princípio mais alto concebível e aquele do qual toda a existência flui. Isso se encaixa perfeitamente do tema da energia que o Tao Trio está desenvolvendo, portanto deixamos isso de lado. No pós-jogo de Black and White, você recebe o Adamant, Lustros e Grizzle's Orb de Ghetsis como presente. É interessante notar que Ghetsis tinha controle sobre o trio da criação. No pós-jogo de Black 2 e White 2, as orbes de criação, ou Creation Orbs, são encontradas na Dragon's Pearl Tower, o lugar onde você encontra Reshiram e Zekrom. O jogo poderia tê-los colocado na Caverna do Ser, ou talvez alguém os tivesse entregado a você em outro lugar. Mas por que aqui, no local mais fortemente associado ao Tao Trio, a Caverna do Ser? O Trio do Lago, ou Lake Trio, é capaz de conter um dragão da criação, e eles têm uma caverna que leva de Sinnoh diretamente a Unova. Silent Hill. Na demo de 1997 do Gold Silver, sua cidade natal era um pequeno subúrbio sonolento chamado Silent Hill. Mas na construção final da geração 2, Silent Hill foi substituída por uma cidade completamente nova em um local diferente. The Godstone. Essa pedra é um item descartado na quinta geração dos jogos. Pode ser obtido através de cheats. Lock Capsule. A Lock Capsule é um item-chave descartado que foi incluído pela primeira vez nos dados do jogo de Pokémon Heart Gold e Soul Silver. Não está legitimamente disponível em nenhum jogo. Em Pokémon Heart Gold e Soul Silver não tem uso. Se recebido por meio de presente misterioso ou Mystery Gift, a opção de menu Ver cartão de cápsula de bloqueio aparecerá no menu de presente misterioso, exibindo a cápsula de bloqueio é mantida sob a mais estrita segurança, como o texto do cartão Maravilha. Ele pode então ser transferido para o Pokémon Black e White, usando o Relocator, que mudará o texto da Wonder Card para a Lock Capsule foi entregue com segurança. No Pokémon Black e White, ele pode ser aberto pelo Sr. Locke em Castilha City, permitindo ao jogador recuperar o TM-95 exclusivo dentro dele. O TM-95 é Snarl. Iniciais de água relacionados à guerra. Essa ideia defende que os iniciais de água são relacionados à guerra e a guerreiros. Dois exemplos: Squirtle, Wartortle e Blastoise. Wartortle tem guerra em seu nome, War. Blastoise assemelha-se a um tanque de guerra. Oshawa Dewott Samurott. Essa linha se inspira na classe dos samurais por causa de suas conchas que podem ser usadas como katanas. O suicídio de Giovanni. Mais uma teoria pesada. Tal especulação foi gerada depois de um evento que ocorreu em Heart Gold Soul Silver, onde você viaja para o passado através de Celebi, um pouco após os eventos de Pokémon Red e Blue. Batalha contra Giovanni em uma caverna e ele sai correndo, e um barulho alto é ouvido. Muitos acreditam que ele se suicidou após a batalha, pois saindo da caverna há uma cachoeira. Isso poderia explicar o fracasso da equipe Rocket em tentar contatá-lo através das estações de rádio em Golden Road City. Death Girl. Essa garota mencionada é aquela que aparece na primeira abertura de Pokémon. Ninguém sabe quem ela é ou por que ela está lá. Dizem que ela é uma Less, uma NPC dos jogos, mas a resposta está na abertura japonesa, mais precisamente na letra. Tradução: Pokémon vou te pegar, mesmo que no fogo, na água, na grama, nas florestas, no chão, nas nuvens, na saia de uma garota. Basicamente, eles não podiam ter um personagem identificável, por isso a frase uma garota. Dar-lhe uma identidade seria mais constrangedor. VGC Misconducts. Não conseguimos encontrar algo concreto sobre isso. Provavelmente deve estar relacionado a más ações contra jogadoras femininas. Deception. Dispensa comentários. Não passa de conteúdo adulto. Root Hoot. Muitos dizem que é a versão beta de Rowlet, inicial de grama da 7ª geração. Uma suposta imagem foi supostamente vazada no site 4chan. Azot.
Projeto Azot é um projeto criado pela Team Magma e Team Aqua em Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire. O objetivo desse projeto era trazer o mundo de volta a seus primórdios. O curioso é que Azot é o nome do reino onde ocorrem os eventos do filme Volcanion e a Maravilha Mecânica. Inclusive, a região de Kalos é mencionada nos arquivos do projeto. Arab AG Dub. Não encontramos nada relacionado à dublagem árabe da geração avançada. Somente achamos uma notícia que o mundo árabe baniu Pokémon por supostamente promover o sionismo. O anime parou de ser dublado na geração avançada. Pikachu no cérebro. Mais uma pesquisa científica envolvendo Pokémon. Ela diz que adultos que jogaram videogames Pokémon extensivamente quando crianças têm uma região do cérebro que responde preferencialmente a imagens de Pikachu e outros personagens da série. Sega Pico. O Sega Pico é um console de educação e entretenimento desenvolvido pela Sega. Uma edição especial do Sega Pico do Pikachu foi lançada. Ele veio junto com o Pokémon Advanced Generation, I've Begun Hiragana and Katakana. O Jardim de Bill. Do lado de fora da casa do personagem Bill, o cientista, um estreito caminho gramado pode ser visto, estendendo-se ao norte da casa. Não é possível chegar até lá normalmente. Rumores se espalharam que Pokémon extremamente raros, incluindo os 3 Pokémon iniciais não capturáveis do jogo, poderiam ser encontrados por lá. Hackeando o jogo, é possível seguir o caminho, mas ele só leva um pedaço de terreno da largura da casa e um personagem de altura. Nenhum Pokémon ou qualquer outro segredo pode ser encontrado aqui. Unknown são vítimas da força nuclear. Essa teoria sugere que Unknowns devem refletir as massas desconhecidas e sem nome que faleceram durante a destruição de Hiroshima e Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial. As pessoas reais que morreram nesse ataque foram queimadas no chão e nas paredes como sombras, o que pode ser o que os Unknowns deveriam ser, já que eles estão nas paredes como sombra. Luxor. Luxor era um Pokémon glitch, que estreou nos jogos Pokémon Gold e Pokémon Silver na forma de uma lenda urbana. Também pode aparecer nos jogos Pokémon Leaf Green e Pokémon Fire Red. Second Post on VP. VP, para vídeo Pokémon, é uma seção com o tema Pokémon do popular painel de imagens 4chan. Se tinha algo de assustador em um suposto segundo post, provavelmente já foi deletado, pois não conseguimos encontrar nada. Victini é um nuke. O nome de Victini vem de Vitória e pequenino. Sua entrada na Pokédex afirma que ele cria energia ilimitada dentro de seu corpo e a libera. Victini é encontrado na parte inferior da Liberty Garden Tower, que é baseada na Ilha da Liberdade, no porto de Nova York. Na Segunda Guerra Mundial, os cientistas dos projetos de Manhattan criaram Little Boy e Fat Man, 2 armas nucleares para usar contra o Japão para encerrar a Segunda Guerra Mundial. Little Boy era minúsculo em comparação com o Fat Man. A energia ilimitada de Victini é uma referência clara à energia nuclear e seu tipo de fogo é provavelmente uma referência às bolas de fogo nucleares e às consequências de todos os incêndios depois que essas bombas forem lançadas. Victini é a bomba da vitória, de Unova nesse caso. O movimento V-Create também é um fogo V. Isso pode ser uma referência a uma seta apontando para baixo, basicamente dizendo que Victini é uma bola de fogo caindo sobre você. Victini também faz o sinal V com as mãos, que foi usado após a Segunda Guerra Mundial para a vitória no Dia da Europa e vitória sobre o Dia no Japão. Ele também tem a habilidade Victory Star, que aumenta a precisão em 10%. Os soldados americanos precisavam lançar as bombas com precisão para que pudesse ser outra referência. Música de Diamond and Pearl em Catherine. No videogame, Catherine, ao olhar os arquivos do jogo, há um monte de músicas não utilizadas. Há um tema de batalha de Pokémon Diamond and Pearl nele. É o Wild Pokémon Battle Theme. Estranho, não? Assassinato não resolvido envolvendo Pokémon GO. Kayla Campos, a moradora de Albuquerque de 21 anos, foi morta a tiros enquanto dirigia com o namorado em um parque ao mesmo tempo em que jogavam Pokémon GO. Ninguém foi preso. Os 2 veículos envolvidos no roubo eram um carro vermelho, possivelmente um Ford Mustang, e um sedã prateado de 4 portas, disse a polícia. Os detetives não tiveram notícias das vítimas de assalto, mas disseram que receberam várias denúncias e estavam em busca de pistas. Jirachi criou as Mega Evoluções. Vamos começar essa teoria com uma citação do episódio Delta.
especificamente parte do terceiro capítulo da história que Zinnia conta no Sky Pillar. O povo tinha um desejo, uma memória de 1000 anos atrás. Eles desejavam que o Pokémon lendário vestido com luz esmeralda aparecesse novamente. O povo caiu de joelhos diante de Rayquaza e fez um desejo de salvação. Uma grande mudança se abateu sobre o Pokémon lendário. Foi o desejo da humanidade que trouxe a transformação de Rayquaza na face da pedra do arco-íris. Sim, um desejo, uma coisa intangível, invisível aos olhos. No entanto, esse desejo limitou pessoas e Pokémon juntos, permitindo que o Pokémon lendário mude sua aparência. Isso parece mega evolução, não é? E esse desejo pode ter sido concedido por Jirachi. Jirachi despertará de seu sono de 1000 anos se você cantar para ele com uma voz de pureza. Disse que torna realidade qualquer desejo que as pessoas desejam. Com base em todas essas informações, é possível que, quando o povo desejou que Rayquaza o salvasse, provavelmente algum tipo de ritual que pode ter envolvido uma canção, Jirachi, despertando pelos confrontos entre os dois Pokémon lendários primitivos, atendeu seu pedido, dando a Rayquaza um impulso extra de poder. Isso, combinado com o poder da Pedra do Arco-Íris, fez com que Rayquaza se transformasse, mas usou tanto do poder de Jirachi que a Mega Evolução se esgotou assim que a batalha terminou, e a Fada Lendária voltou a dormir antes que alguém soubesse disso, embora algumas pessoas possam ter suspeitado disso. É por isso que Rayquaza foi incapaz de Mega Evoluir durante o episódio Delta. Ele não tem mais o aumento de poder de Jirachi, e exigiu um meteoro para fazer isso, que pode ter sido um pedaço da Pedra de Arco-Íris original devido ao seu brilho especial. Esta possível explicação para a Mega Evolução de Rayquaza não estaria relacionada à criação das outras Mega Stones, apenas Rayquaza, e considerando que Jirachi é nativo de Hoenn, faz sentido porque nunca teria existido uma Mega Evolução antes. Mewtwo. Mewtwo é um Pokémon que nunca apareceu em nenhum jogo ou episódio de anime, embora tenha aparecido apenas uma vez na franquia Pokémon geral. É o segundo clone do Mew. Tecnicamente, não é um Pokémon real. No primeiro filme de Pokémon, depois de clonar com sucesso Mew e criar Mewtwo, um dos cientistas exclama que eles deveriam começar a criação de Mewtwo. No mangá Pocket Monsters, na única aparição de Mewtwo até o momento, Clefairy de Red se torna Mewtwo após fundir seu próprio DNA com o de Mewtwo. Áudio descartado do Let's Go. Todo jogo possui arquivos de áudio e imagens que são descartados no processo de criação. No caso do Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, os arquivos de áudio descartados nada mais são do que MIDIs de músicas do jogo original Pokémon Red, e não apresenta nada de bizarro. Spinda Living Dex. Já sabemos o que significa Living Dex e o desafio que isso representa. Agora, fazer um com Spinda é algo praticamente impossível. Basta ler a entrada na Pokédex. Disse que todos os Spinda que existem no mundo têm padrões de manchas totalmente únicos. Um fã publicou no YouTube um vídeo mostrando todos os mais de 8 bilhões de padrões possíveis do Spinda. Swallow em Simpsons. Swallow fez uma participação especial em Simpsons, o filme. Os baldes d'água. Esse balde de água é relacionado a uma tirinha estranha que o pai conta para seu filho uma história de dormir. Jack e Jill subiram a colina para buscar um balde d'água. O filho pergunta: para buscar um mísero balde d'água? Eles deveriam estar pegando criaturas Pokémon. O curioso dessa tirinha é que, olhando bem, você verá um celular com uma escrita Pokémon Go na tela e uma camisa escrita Eu amo Pokémon Go em cima da cadeira. Esse garoto se provou fã de Pokémon. Erika, líder do tipo Fantasma. No sprite original de Erika, seu yukata é usado da direita sobre a esquerda, o que é a tradição japonesa em vestir cadáveres. Seu sprite amarelo atualizado remove esse detalhe, onde ela está usando seu yukata deixado para trás, como uma pessoa viva faria. Seus olhos fechados e sua expressão pálida adquirem um novo significado. A Pokébola levitando sugere poderes sobrenaturais. Em sua primeira arte conceito, Erika seria descrita como a quinta líder de ginásio. Na arte conceitual de Kanto, Lavender Town era descrita como a quinta cidade.
o que nos faria crer que Erika seria a líder dessa cidade. Recentemente, no vazamento do Generation 1 Beta, Agatha não era uma especialista em fantasmas em seus 2 times originais. Isso pode ter sido devido a Erika ser a especialista em tipos de fantasmas original. Usina Kalos. A Usina Kalos é uma instalação localizada na Rota 13, em Kalos, usada para fornecer eletricidade para toda a região. Durante os eventos de Pokémon X e Y, a Liana do Team Flare assume o controle da estação para aproveitar sua energia para carregar a Ultimate Weapon, Tentakill. Em 2010, no site 4chan, algum usuário desenhou seu Pokémon favorito chamado Tentakill. Os usuários rapidamente perceberam que esse Pokémon não existia e foi imediatamente ridicularizado até o esquecimento. Em 2018, a demo Pokémon Gold Silver Beta é lançada ao público com toneladas de coisas não utilizadas, como sprites, itens e outros. E, para surpresa da internet, um Pokémon extremamente semelhante, ainda não lançado, ao Tentakill desenhado, estava lá. Será que ele já sabia da existência desse Pokémon não lançado? GAD. GAD, em inglês, significa transtorno de ansiedade generalizada. É um transtorno de ansiedade caracterizado por preocupação excessiva, incontrolável e muitas vezes irracional, ou seja, expectativa apreensiva sobre eventos ou atividades. A única coisa que achei é um post no Reddit de um fã que hackeou a sua ansiedade jogando Pokémon GO. Insetos naquele lugar. Alguém fez uma conta falsa no Twitter para acusar Junichi Masuda de falsas acusações de estupro e fez uma lista de fetiches estranhos sobre isso, o que incluía o nome do rumor. Ridículo. Plusly Minun em Smash. Esse boato é baseado em dados não utilizados em Brawl, o que sugere que vários personagens foram cortados. Os mesmos dados não utilizados implicam que Mewtwo deveria aparecer também. Marin. Marin é um Pokémon que aparece no mangá Magical Pokémon Journey. Ele aparece apenas na página de título de O Melhor Presente de Todos os Tempos. De acordo com o comentário de Yumi Tsukirino, Marin foi desenhado por um fã em um concurso de sorteio do amigo de Pikachu, no Japão, realizado pela revista Chao, e publicado pela primeira vez na edição de dezembro de 1998, da mesma revista em que a capa é apresentada em cores. E o corpo de Marin é mostrado totalmente azul. Spinda idênticos. Como dito antes, todos os Spindas são únicos. Porém, 2 fãs conseguiram achar 2 Spindas idênticos. Marshadow Pearl Harbor. Não encontramos nada relacionado a essa igualdade, somente uma opinião sem nexo de um usuário do 4chan. Pokémon Pink. Uma descoberta recente indica que Red, Blue e Yellow poderiam ter a companhia de um 4º jogo. Trata-se de Pokémon Pink, que, entretanto, nunca foi lançado. Dr. Lava, que tem ótima reputação e credibilidade no meio, alega que o código de desenvolvimento que ele encontrou nos jogos Pokémon Blue e Yellow é muito provavelmente legítimo, e que a versão Pink tinha boas chances de ser estrelada ou por Jigglypuff ou por Clefairy em sua arte da capa. Pokémon nos anos 1900. Isso não passa de um boato sem fundamento, já que nem mesmo anime existia na época. Imakuni. Imakuni é o nome de um personagem fantasiado interpretado por Tomoaki Imakuni e criado para a promoção de produtos e serviços relacionados à série Pokémon. September 11 Encounter Rates. Fato relacionado à taxa de encontros com Pokémon selvagens. O código-fonte de Pokémon Diamond and Pearl vazou no ano passado do servidor da Nintendo e revelou detalhes ocultos surpreendentes. Em dias dedicados a lembrar tragédias como 11 de setembro e o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, os Pokémon têm 10% menos probabilidade de aparecer em todas as áreas do jogo. Pokémons incolores. Na verdade, não existem Pokémons incolores. O tipo incolor é um dos 12 tipos de Trading Card Game. É representado pela cor branca e simbolizado por uma estrela de 6 pontas. O tipo incolor contém a maioria dos Pokémon do tipo normal e voador, encontrados nos videogames da série principal. Por exemplo, Rattata e Tornadus são tipos incolores no TCG. No entanto, muitos Pokémon do tipo voador não possuem cards incolores,
Em vez disso, eles tendem a ser impressos como um outro tipo, mas com a fraqueza e resistência associadas a um Pokémon do tipo voador. O verdadeiro primeiro Pokémon. Podemos achar que Bulbasauro é o primeiro Pokémon, por ele ser o number 1 da Pokédex. Também podemos achar que Arceus seja o primeiro, já que ele é o Pokémon criador. Mas a verdade é, Rhydon foi o primeiro Pokémon a ser criado no mundo real. Daí as estátuas de Rhydon na mansão Pokémon e na frente da Liga Pokémon nos primeiros jogos. Scrubbing Bubbles. Este Pokémon estranho, na verdade, é um limpador de banheiros japonês. Nunca foi visto em nenhum jogo ou episódio de anime. Ele só aparece em uma edição de 1996 do mangá. Com isso em mente, provavelmente não é canônico. Abyssal Ruins Arceus. As ruínas abissais são ruínas de um templo afundado no leste de Unova, acessadas através do uso de mergulho fora da batalha. Fica a leste da cidade de Undella, na Baía de Undella. Todas as placas de Arceus são originadas das ruínas abissais. Melee Sprout Tower. Super Smash Bros. Melee carecia de conteúdo em Pokémon Gold Silver, mas as coisas eram quase diferentes, já que Masahiro Sakurai quase incluiu a Torre Sprout da região de Johto como um palco no jogo. Ditto é o lodo primordial de Pokémon. Dittos são geralmente considerados clones fracassados de Mew, mas há uma teoria de que, na verdade, Mew criou os Dittos, e estes se transformavam em tudo o que viam, fosse um touro, um pássaro ou um peixe, e se a forma parecia forte o suficiente, a transformação se tornava semi-permanente. Existe a possibilidade de que outras mudanças ocorriam mais tarde na vida, como a que conhecemos como evolução. Resumindo, todos os Pokémons não lendários eram originalmente Ditto. Pokémon Delta Emerald. As pessoas viram a marca registrada da Nintendo Pokémon Delta Emerald no início de 2014, levando a especulações de que tal jogo iria surgir. Todo vazamento é real? Na internet podemos encontrar um monte de supostos vazamentos envolvendo algo futuro de Pokémon, mas infelizmente não podemos confirmar a veracidade desses vazamentos, pois são apenas fotos e podem muito bem ser falsas. Portanto, se não tem confirmações dos produtores, são somente rumores. Do not research. Tá bom. Corujas não são aves? Isso não passa de um meme no 4chan. Corujas são sim aves. Rei Anou. O Rei Anou é o principal antagonista da creepypasta Maldição do Rei Anou, apenas uma criação de um fã. Moltres, Zapdos e Articuno. Se você juntar algumas letras dos nomes desses três titãs, resultará no nome Mozart. Isso seria uma prova de que Mozart está vivo? Claro que não. É só uma brincadeira baseada numa coincidência. Game Boy Color Pokémon Picross. Pokémon Picross é um jogo de quebra-cabeça nunca lançado para Game Boy e Game Boy Color, anunciado em várias revistas dos jogos da primavera de 1999. Um Picross, de imagem e palavras cruzadas, é um gênero de jogos de quebra-cabeça, também conhecido como Nonogram. Foi desenvolvido pela Jupiter Corporation. Pokémon são sencientes. De fato, Pokémon são sencientes e sapientes, mas não pensam como humanos. De modo geral, os Pokémon se preocupam com o crescimento pessoal, ficando mais fortes e eventualmente evoluindo. Eles também não são como animais de estimação. Eles entendem a fala humana. Claro, eles também possuem instintos como animais que conhecemos. Pokémon são criaturas perfeitamente livres que optam por servir a seus treinadores. PokéMMO Assobrado. PokéMMO é um jogo Pokémon online inspirado nos jogos Pokémon Black e White, onde é possível explorar 4 regiões e batalhar contra outros treinadores online. A única coisa assombrada que encontramos é um fórum de caça Pokémon fantasmas. Ori é o futuro. Ori é o cenário dos jogos da série paralela da geração 3, Pokémon Colosseum e Pokémon XD Gale of Darkness. Em outros jogos, Pokémons obtidos em Ori são listados como encontrados em uma terra distante. Dizem que Ori é o futuro, mas fica difícil de entender o que seria esse futuro. Seria futuro do anime? Ou a região representa o futuro? Fica ao seu critério. 50 Lilies. É apenas um mal entendido com base na codificação de Sol e Lua, pois lá existem 50 cópias de Lily espalhadas pelo jogo para propósitos de cutscene e as pessoas tomaram isso no sentido literal.
Eternatus é uma mão corrompida? Eternatus é um Pokémon lendário que chegou ao mundo Pokémon em um meteoro há 20 mil anos. Depois de despertar, a energia infinita que ele emitiu corrompeu o Pokémon ao seu redor, chamando de fenômeno Dynamax, fazendo com que eles se tornassem massivos e os deixassem furiosos. Eternamax Eternatus visivelmente se parece com uma mão. É provável que isso se refira ao fato de que as mãos carregam espadas e escudos. Sacou a ligação? Deoxys é o Pokéros. Pokéros é uma forma de vida microscópica que pode se anexar a Pokémon, aparecendo pela primeira vez nos jogos da geração 2. É uma mecânica benéfica que um Pokémon pode obter. Deoxys é um Pokémon DNA. Ele foi formado pela mutação de um vírus do espaço. Essa teoria foi feita por um fã no Reddit. Se formos analisar, Deoxys pode ter chegado na Terra bem antes da terceira geração, ou até mesmo antes da segunda, quando Pokéros foi registrado pela primeira vez. Portanto, se assumirmos que Deoxys antecede os primeiros avistamentos de Pokéros, podemos supor que o meteoro foi a origem de Pokéros. Talvez até o próprio Deoxys seja responsável pela introdução de Pokéros. Vamos tomar um minuto para definir Pokéros e Deoxys. Pokéros é um vírus Pokémon que amplifica a quantidade de EVs que um Pokémon recebe de todas as batalhas por um dia. Mais ou menos. EVs são as estatísticas que um Pokémon recebe ao lutar contra outro Pokémon. As 6 estatísticas são HP, ataque, defesa, ataque especial, defesa especial e velocidade. Deoxys é a mutação viva de um vírus encontrado em uma rocha espacial. Mas o que mais há de especial no Deoxys? Ele pode se transformar em 4 formas diferentes: normal, ataque, defesa e velocidade. Faz bastante sentido juntando as peças. Pokégods são reais. Pokégods é um termo usado para se referir a um certo grupo de Pokémons falsos, cujos números Pokédex eram maiores que 150 e eram supostamente obtidos nos jogos da geração 1. Muitos deles são inspirados em sprites de Pokémon dos primeiros jogos da franquia. Mas não, eles não são reais, são apenas criações de fãs. Ghetsis quer se tornar um deus. De acordo com o próprio Ghetsis, ele quer criar um novo mundo com o poder dos Pokémon. Para isso, ele manipulou as pessoas a seu favor, com a falsa ideia de querer libertar os Pokémon da escravidão causada por humanos. Isso nos lembra um personagem de outro anime, Light Yagami, de Death Note, que também sonha em criar um novo mundo, matando criminosos. Ele também manipulou as pessoas ao seu favor, e também se proclamava um deus. Claro, os dois animes não têm relação alguma um com o outro, mas há uma semelhança de ideais, e ambos tiveram em suas mãos poderes sobrenaturais. A lua é as nuvens? Olha, isso é muito provável que seja apenas uma brincadeira do 4chan. A publicação dizia que Pokémon GO representa a Terra, Pokémon Sun o Sol e Pokémon Moon a Lua. Então o cara perguntou: e sobre as estrelas e as nuvens? O outro respondeu: o Sol é uma estrela e a Lua é as nuvens. Então todos começaram a escrever a mesma coisa. Provavelmente um deboche do comentário. Arceus é uma mão? Essa teoria faz sentido se você analisar esta imagem e a entrada na Pokédex. É descrito na mitologia como Pokémon que moldou o universo com suas 1000 mãos. Cada perna representa um dedo. As pernas traseiras representam os dedos mínimo e polegar. As pernas dianteiras, os dedos anular e indicador, e sua cabeça representa o dedo médio, e o anel em seu corpo é literalmente um anel. Resumindo, Arceus é uma de suas 1000 mãos. Arceus criou nosso universo. Sim, Arceus, o Pokémon Alpha, moldou o universo depois de nascer de um ovo imerso no caos. Ele criou todas as coisas e é o mais poderoso de todos os seres vivos. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse mega vídeo, dessa mega produção que deu muito trabalho. Comente aí quais são as suas teorias favoritas, diga-nos a sua opinião, o que você achou de cada uma, ou aquela que te chamou mais atenção, vamos interagir. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, nunca é clichê usar esse clichê, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, e até mais. Tchau!